Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? É a Zilma Bernardes, a dona deste canal. Vamos começar o dia conversando com Jesus? Porque não há maneira melhor de nós começarmos o dia dando reverência àquele que tem que ser dado. O meu canal é um canal de tudo um pouco, mas eu procuro sempre dar o primeiro momento para Jesus. Tá bom? Então vamos lá, pega a sua Bíblia e vamos fazer um pouco do estudo, vamos ler um pouco. O Evangelho é de São Lucas, é lá de Lucas. O Lucas vai comentar hoje o Evangelho. Lucas 24, do versículo 13 até o 15, até o 35. Lucas 24, capítulo, versículo é de 13 até o 35. Grande, né? É porque a história é longa. Vamos lá? Neste mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. Nossa! Iam falando um com o outro de tudo o que lhe tinha acontecido, que tinha passado. Enquanto iam conversando, o discípulo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se dele e caminhava com ele, mas os olhos estavam-lhe como que estivesse vendado e não reconheceram. Perguntou-lhe então: de que estás falando pelo caminho? O que você está falando pelo caminho? Aí ele falou assim: é porque nós estamos tristes. Um deles chamou Cleófas e respondeu-lhe: és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu esses dias? Você é o único que não sabe o que aconteceu esses dias? Perguntou-lhe ele: e o que foi que aconteceu? O que foi? Disseram ele a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso, ele diz assim, em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os magistrados o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele que haveria de restaurar Israel. E agora ele, além dele, tudo isso. E hoje é o terceiro dia que esta coisa sucederam. E em verdade, que algumas mulheres dentre nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de um anjo, o qual assegurava que Jesus estava vivo. O anjo assegurava que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim, como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo nada viram. Jesus lhe disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para creres em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse a sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicavam-lhe o que lhe se achava dito em todas as escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam e ele fez com que quisesse passar adiante. Isso é Jesus, queria passar adiante, fazendo como se fosse adiante. Mas eles forçaram no parar. Fica conosco, já é tarde
já declina o dia. Entrou eles, aconteceu que estavam sentados conjuntamente à mesa, e ele tomou o pão, abençoou e o partiu e serviu. Então eles abriram os olhos e reconheceram, mas Jesus desapareceu. Dizia então um para o outro: não se vos abrasava o seu coração? Não ardia o seu coração? Quando ele nos falava pelo caminho e explicava as Escrituras, levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. E aí acharam reunidos 11, e os que eles estavam, e com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e pareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhe havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir do pão. Meus irmãos, que isso sirvam de palavra para nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Amados do Senhor, amadas de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, meus inscritos queridos, hoje nos fala o Evangelho, Lucas relata para cada um de nós o Evangelho dos discípulos de Emaú. Eles andavam com Jesus, né? Eles sabiam que Jesus falou para ele tudo o que ia acontecer. Aquele povo andou com o Senhor curou, libertou aquele povo, e o Senhor falou que ia passar por isso tudo. O Senhor disse para eles que ele iria passar por sofrimento, que ele iria morrer, mas no terceiro dia a pedra ia rolar, ela não ia prender Jesus. Mas eles, quando viram aquele todo sofrimento de Jesus na cruz, quando ele viu tudo aquilo, eles ficaram desesperançosos. E eles já não lembravam mais daquilo que Jesus tinha dito para eles. Jesus tinha dito que no terceiro dia ele ia ressuscitar. E eles eram mais para estar esperando mesmo, porque Jesus preparou eles para tudo. E eis que vem 2, vieram conversando. Aí Jesus entrou no meio da conversa. E não falar, não ensinar, eles não reconheceram Jesus. Como não pode reconhecer o Senhor no meio se ele tinha um jeito especial, um jeito de falar, um jeito manso? Às vezes ele é enérgico, mas ele veio nos ensinar, veio nos preparar, e eles não reconheceram Jesus. E toma de conversa para cá e toma de conversa para lá, até que chegou no lugar que eles iam entrar. E Jesus fez que ia passar para frente. Ele ia continuar caminhando. Eles iam parar por ali, que ele via a casa deles, mas eles iam adiante. Aí ele falou: Senhor, fica conosco, já é tarde. É perigoso, Senhor. Aí Jesus entrou, ficou com eles. Na hora que eles foram comer, Jesus partiu o pão. Na hora que Jesus partiu o pão, abriu os olhos deles. E Jesus sumiu na frente deles. E eles falaram assim: não ardia o nosso coração quando ele falava? Agora eu vou dizer para você: não arde o teu coração quando você ouve falar de Jesus? Quando você ouve dizer de Jesus? E quando você experimenta Jesus? Amados, porque seguir Jesus quando tá tudo bem, aí é moleza, né, gente? É fácil demais, né? Eu quero ver você seguir Jesus quando você está na peleja, quando você está na luta, quando você está na prova, quando você está no sofrimento, quando você está na depressão, quando você está vivendo uma pandemia que Satanás cismou e ele está repreendido em nome de Jesus de parar aqui no Brasil e de levar tanta gente assim. Aí eu quero ver você servir Jesus.
quando lhe falta alguma coisa. Eu quero ver se você vai ter a mesma alegria ou se você vai ter a mesma fé de dizer para o Senhor: Senhor, meu coração está rasgado, está em planto. Mas o Senhor é meu Deus, o Senhor continua sendo meu Deus. Se eu tiver o que comer, o Senhor é meu Deus. Se eu não tiver o que comer, o Senhor continua sendo meu Deus. Se meu armário está cheio, Jesus, glória a Ti. Mas se meu armário estiver vazio, glória a Ti também, porque eu sei que o Senhor vai entrar com providência. O Senhor não vai me deixar passar fome. O Senhor não vai me deixar passar necessidade. Irmão, nós estamos vivendo uns tempos que a gente está caminhando para o fim dos tempos. Nós estamos sendo preparados para tudo que vamos passar. E será que nós vamos conseguir passar? Se a gente não tiver alicerçado em Jesus Cristo, se a gente não sair do nosso comodismo e voltar para a igreja, voltar para Jesus, porque a igreja somos nós somos o templo do Espírito Santo. A igreja, prédio, onde estão as pessoas, é o lugar que a gente se reúne. Eu digo voltar para Jesus dentro de nós, aceitar Jesus dentro de nós, mas aceitar com tudo que venha. Com tudo, porque Jesus é manso e humilde, Jesus cuida da gente. Agora Satanás não, ele quer arrasar a gente, ele quer tirar a gente do foco que é Jesus. E você não pode permitir que ele te tire do seu foco. Gente, Pedro, naquela tempestade, vendaval para cá, água subindo, parede, coisa, eis que vem um homem caminhando pelas águas. E eles se assustaram achando que era um fantasma, era Jesus. E Pedro falou: Senhor, manda eu ir aí onde o Senhor está. Jesus falou: vem, Pedro. Pedro colocou o pé na água e foi caminhando. Ele não tirou os olhos de Jesus, mas quando ele fez assim, ó, com o vento, ele começou a afundar e: socorro, Jesus. Jesus pegou ele. Falou para Pedro, que é o alicerce da igreja, a qual foi dada a chave do céu. Ele falou para ele: homem de pouca fé. Gente, a gente, no momento que nós estamos passando, nós não podemos tirar os olhos do Senhor Jesus. Sabe por quê? Se você tirar os olhos de Jesus, você não vai aguentar. É você ver famílias indo embora. É você ver famílias passando fome. É você ver tanta ganância dos políticos que quanto mais tem, mais quer. É você ver profissional na área da saúde fingindo que está dando vacina na pessoa e não está. É irmãos, é pessoas, que nem eu vi um vídeo, é pessoas, só porque a pessoa é muito idosa, não dá valor para aquela pessoa que está internada e quer mais desocupar leito. Gente, é pessoas que não morreram dessa doença, mas a pessoa coloca lá que morreu, sabe por quê? Porque eles recebem mais. O que é isso? O que é isso? Isso é obra satânica, gente. É só abrir teus olhos e você vai enxergar que isso são obras satânicas. O inimigo de Deus, o anticristo, ele já está na terra. Ele já está agindo. E a gente tem que abrir os nossos olhos. Jesus falou, olha, presta atenção. Jesus falou que muita gente que estava na igreja seriam enganados. Mas que a gente prestasse atenção. Presta atenção, pede ao Espírito Santo de Deus que te dê discernimento. Assim como esses homens andou com Jesus e não conheceu Jesus, só for conhecer Jesus no partir do pão, que nós possamos conhecer a voz do nosso mestre. Que a nossa boca aqui, ó, seja para falar as coisas que Jesus quer que nós falemos. E não aquilo que nós achamos que devemos falar. Nós não achamos nada. Nós somos servos do Senhor. E temos que anunciar que Jesus reina e vive. Mas que o maligno, o anticristo, está aí para dividir a igreja, para perseguir os cristãos, para poder plantar o reinado do chip, do 66, né? Para poder a gente ficar na mão deles, para que entre no nosso país o comunismo, para que venha reinar o mal. Mas nós temos que ser forte. Temos que ser forte. Porque, irmão, só há dois caminhos. Ou você está com Jesus, ou você não está. Se você não está com Jesus, você não vai para o céu. E no céu não vai entrar qualquer um, não.
No céu vai entrar os verdadeiros adoradores do Senhor Jesus. Eu vejo aí nessa plataforma quantas pessoas zombam de Jesus, fazem live zombando de Jesus. E às vezes eu entro furiosa. Jesus não precisa que eu defenda ele, mas eu acho uma falta de respeito muito grande por quem deu a vida por nós, por quem deu a vida para nos salvar. E que nós possamos ser diferente dos discípulos de Emaú, que nós possamos ouvir a voz do Senhor, porque o inimigo de Deus vai sempre colocar alguém para poder brigar com você, alguém para questionar, alguém para te tirar da graça, alguém para fazer você pecar. Para quê? Para que você se afaste de Jesus. Ou então ele vai colocar na tua mente que não vale a pena servir Jesus, porque se Jesus fosse tão bonzinho, não estaria morrendo tanta gente assim. Mas Jesus não tem culpa, não foi Jesus que botou a doença. É com a permissão do Senhor, porque tudo é permitido, tudo o que acontece. Porque a Bíblia diz que nenhum fio do nosso cabelo cai sem a permissão de Jesus. Muitas pessoas que morreram e estão morrendo, quantos jovens, quantas pessoas foram negligentes? Eu tenho uma pessoa na minha família, foi negligente, botou doença, chegou, botou doença em todo mundo, e aí? Dia 11, faz um mês que minha mãe foi embora. Quem diria que minha mãe iria embora? Ela que tinha tanto cuidado. Mas foi. E eu queixei com Jesus, questionei, porque ele disse pra mim que se essa doença chegasse na minha casa, ele protegeria todos nós. Mas se ele levasse, ele levaria pro jardim dele. Na hora que eu estava fazendo oração, minha mãe partiu, eu falei: Jesus, não foi isso que o Senhor falou comigo? Aí o Espírito Santo de Deus falou comigo assim: epa, volta lá e lembra. Aí eu pedi perdão. Eu falei: perdão, Jesus. O Senhor falou que se tivesse que levar alguém, o Senhor levaria. Se tivesse na hora de alguém, o Senhor levaria pro seu jardim. Muito obrigado por você ter cuidado da minha mãe. É só isso. E eu louvo a Deus. Louvo a Deus. Louvo a Deus. E as suas bênçãos que com Ele vêm. Eu louvo a Deus. Louvo a Deus, eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pelos momentos fáceis, eu louvo a Deus pelos momentos difíceis, louvo a Deus por tudo, porque eu sou uma adoradora do Senhor Jesus. As provas vêm, dói, machuca. Mas eu tenho um consolador e você também tem. E se você não tem, larga essa vida passada e começa a ter. Volta. Nós estamos lá no momento da bênção. Daqui a pouco a porta vai fechar, acabou o momento da graça. Aí não adianta não, igual as virgens prudentes, não adianta. Ou você se decide por Jesus para você alcançar o céu, ou você não vai para o céu. Eu sinto lhe informar. Eu não posso mentir para dizer para você que você vai. A gente tem que pegar firme com Jesus, nas dores, nas tribulações, mas é com o Senhor. Tá bom? Que Jesus abençoe o dia de vocês. Que Jesus abra a porta do emprego. Que se no teu armário está faltando alguma coisa, peça ao Senhor que Ele providenciará. Porque o nosso Deus nunca deixará nenhum de nós passemos fome. Ele vai nos ajudar, Ele vai mandar alguém levar alguma coisa para você e vai surpreender você. Se você está no leito do hospital, creia, confia. Se você tem alguém internado, ore, confie. Porque tudo vai acontecer de acordo com o que o Senhor determinar. Se tiver na hora da pessoa partir, eu sinto muito. Ele vai partir, mas vai partir com o Senhor. Agora, se não tiver a hora, ele vai ficar curado. Entendeu? Tem coisas que a gente não entende. Mas a gente tem que viver. Você vai questionar com Jesus? Nunca. Ele é o nosso mestre. Ele sabe cuidar de nós. Então, que vocês tenham um dia abençoado. E lembre-se, te dar um bom dia, te falar um alô, te ligar para alguém. A gente não pode se abraçar, mas liga para alguém. Tem alguém que você esqueceu. Tem alguém que tá sentindo sua falta e você não ligou. Liga para ele. Peça perdão. É tão bom a gente pedir perdão. Abra teu coração para teu coração ser um coração limpo, para que o Espírito Santo de Deus possa entrar. Ó, um beijo para vocês no coração. Gratidão, viu, gente? Ó, é que eu tenho por vocês, viu? E que nós possamos ter um dia abençoado na graça do Senhor e que nós possamos guardar
Somente Ele é o Mestre. Ele é o Rei dos Reis. É o Senhor do Senhor. É Zilma Bernardi, no momento, conversando com Jesus, né? Fique com Deus.